Graças e paz, igreja. A minha meditação ao seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34. Então vamos meditar na presença do Senhor, vamos nos alegrar na presença do Senhor. E essa noite é uma noite alegre, né? Um culto aqui onde estamos sentindo a presença de Deus e que Deus continue a falar aos nossos corações. Então o texto base da reflexão, da mensagem dessa noite, a gente pode ler, está lá no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Eu estou com a NAA. Atos 20, o verso 7 ao verso 11. Atos capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 11. Que é quando Paulo está em Troade, na cidade de Troade. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então essa mensagem, esse trecho aqui, justamente essa passagem que mostra um jovem que estava sentado numa janela, que adormeceu, que caiu, morreu, mas houve a ressurreição. Vamos trabalhar nesse texto e vamos antes orar, pedindo que Deus traga aos nossos corações o que Ele tem para falar nessa noite, para que a gente possa aprender segundo a Sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, na beleza da Tua santidade, para ouvir o Teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra que chega até nós nesse momento. Obrigado porque Tu, Senhor, és santo, és poderoso, és amoroso, e porque Tu, ó Pai, tens o poder da ressurreição. Aprendemos, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, que Tu és poderoso para isso, e assim cremos, ó Pai. Abençoa para que possamos aprender mais e mais de Ti, que tenhamos esse desejo, que nós não tenhamos o sono espiritual, que nós não percamos a vontade de Te servir, de Te agradar e da santificação. Ajuda-nos nesse momento e tira das nossas mentes e dos nossos corações tudo aquilo, ó Pai, que possa atrapalhar de ouvir a Tua palavra nesse momento, que nós possamos ouvir o Teu falar. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pronto, então, entendendo aqui o contexto, fala que Paulo em Troade, né, essa cidade de Troade é uma cidade que Paulo já havia passado anteriormente. Paulo, ele foi um grande evangelista, ele cruzou mares, ele cruzou continentes, levando a palavra do Senhor. Ele estava ali no seu intuito de pregar aos gentios, de levar a palavra quanto mais distante ele conseguisse. Ele era um homem que era estudado, ele tinha muito conhecimento, inclusive também da lei judaica, da lei dos judeus, e frente a isso, depois de ele ter se convertido, ter tido um encontro real com Jesus, ele caiu de cabeça, digamos assim, nessa missão de levar o Evangelho aos quatro cantos da terra, onde ele conseguisse levar. E aí, essa cidade de Troade, ele já tinha passado anteriormente, inclusive foi uma cidade que ele chegou e ele estava pensando em ir para a Ásia, e o Espírito Santo, então, fala com ele que ele não deveria ir para a Ásia, que ele fosse para Macedônia. Então, Paulo mudou seu trajeto, guiado, então, pela orientação de Deus. Ele foi nessa cidade, onde ele teve essa revelação de Deus, justamente para que ele fosse para a região da Macedônia. E ali, na região de Macedônia, ele passa justamente em várias cidades, né, onde tem escrito, inclusive, várias das suas cartas, lá em Tessalônia, lá na cidade de Atenas, ele passa também anos ali pregando, e houve uma certa mudança, inclusive, ali naquela cidade de Atenas, pelo impacto da mensagem de Jesus que Paulo trouxe naquela região. E Paulo, então, naquele momento, ele está, então, voltando
de uma viagem, ele está voltando agora para Jerusalém. Ele, depois de passar muitos anos fora, ele está voltando para Jerusalém, no intuito de trazer, inclusive, doações, de trazer mantimentos para os crentes que estavam na região de Jerusalém, porque estavam passando por uma grande fome. Lá no livro de Atos, no capítulo 18 e verso 2, fala justamente que Cláudio, que é quem estava mandando naquela época, ele expulsou os judeus de Roma. Então os judeus estavam sem casa, os judeus estavam com fome, passando necessidades. E Paulo, então, ele está voltando de viagem, trazendo para os judeus que estão passando por necessidade, essas doações vindas dos gentios. E a gente vai ver, então, que ele tem uma parada em Trode. É como se ele estivesse num avião, digamos assim, hoje em dia, o avião, que faz ali ele intercala, né? Então, Paulo ele vai intercalar ali na cidade de Trode, para no dia seguinte continuar a sua viagem. E quando ele chega ali em Trode, ele já encontra justamente uma igreja ali firmada. Diferente da primeira vez que Paulo passou ali em Trode, ele encontra agora irmãos em Cristo, ele encontra agora uma igreja firme, irmãos que já haviam se convertido e que a obra estava prosperando ali, dando frutos também naquela cidade de Trode. Então, aqui fala justamente que ele vai pregar ali naquele momento, né? No dia seguinte, cedo, ele já ia embarcar no navio, já ia continuar a sua viagem de volta para Jerusalém, e ele ali vai começando a pregar, e fala na palavra que ele se prolonga até meia-noite, né? A palavra é bem interessante no verso 1, que diz assim, no primeiro dia da semana, era um domingo. Então, aqui mostra justamente a gente, como cristãos, nos reunindo ao domingo. Fala assim, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Ali era um domingo onde havia também a questão da Santa Ceia. Eles estavam numa reunião, num culto ali ao Senhor, culto de domingo, um culto de Santa Ceia. E diz assim, nós nos reunimos. Então, com isso aqui a gente consegue também entender que Lucas, que é quem escreveu, Lucas, o médico amado, quem escreveu esse livro de Atos, ele estava presente com Paulo também nesse momento. E vamos ver então que aconteceu aquela tragédia, né? Trode, ali naquela região que hoje em dia, aquela região portuária da Turquia, a gente vai ver então que tem essa tragédia. Esse jovem que estava sentado na janela, ele pegou no sono tão profundo e acabou caindo do terceiro andar. Um prédio de 3 andares também é algo que não era tão comum naquela época. Então isso aí mostra também que a igreja estava prosperando e estava alcançando bons lugares para se reunir, para que ali meditassem na palavra. E por que provavelmente que Paulo estava se prolongando na sua mensagem? Primeiramente, aqueles irmãos estavam com saudade de Paulo, fazia anos que ele não passava ali. Outra coisa que Paulo também, ele, como eu disse, ele entendia muito da lei dos judeus, e ele estava pregando naquele momento para não-judeus. Então ele estava provavelmente ali se estendendo, mostrando àqueles não-judeus, desde o Antigo Testamento, Jesus também se manifestando como sendo a revelação da graça de Deus para a salvação do homem. E aí Paulo, então, ele vai se estendendo na sua mensagem. A gente não nota aqui ninguém reclamando, mas houve aquele jovem que pegou no sono e caiu da janela. E aí nessa noite a gente vai trazer justamente, tentar alguns aprendizados nessa palavra. Primeiramente a gente pode entender que também havia uma guerra espiritual acontecendo ali. O inimigo provavelmente queria também abalar a estrutura daquela igreja que estava se formando em Trode. O inimigo poderia estar querendo envergonhar o evangelho, envergonhar Paulo, e queria que acontecesse uma tragédia, e ali foi instigando também aquele sono para que aquele jovem caísse. E quantas vezes não é assim também com cada um de nós, onde o inimigo faz o possível para que a gente caia e envergonhe o evangelho, que a gente possa estar alerta sobre esse sono espiritual. Ali poderia haver uma revolta como Paulo. Como é que você estava pregando aqui e viu que tinha um jovem sentado no lugar errado? Quem já se viu sentar ali na janela e ele acabou caindo, isso era arriscado. Poderiam se revoltar contra Paulo, você prolongou muito a mensagem, mas isso não foi o que aconteceu, porque o poder de Deus se manifestou naquele momento. A gente vê que o diabo ele queria parar o culto, mas o culto não foi parado. E é isso ainda nos dias de hoje. O diabo faz de tudo para fazer com que você não cultue ao Senhor. Às vezes é interessante que quando dá o momento de vir para o culto, muitas vezes pode acontecer algumas coisas e parece que é tudo para que você não venha à casa do Senhor. Mas continue firme, continue trabalhando na obra do Senhor e conhecendo que Deus, Ele está na sua vida. Esse nome desse jovem Eutico, na realidade, tem alguns significados. Um deles seria sortudo. Então, naquele momento, todo mundo estava dizendo que aquele jovem de sorte não tinha nada.
que aquele jovem, na realidade, foi um azarado de cair daquela janela. Tão jovem, perdeu a vida de uma maneira tão trágica, né? E a gente vê que, muitas vezes, também assim, a nossa vida, a gente pode pensar que está com azar, que a gente está sendo azarado, mas a gente tem que confiar na provisão do Senhor e não deixar sermos acometidos justamente por esse sono espiritual. Paulo, ele se compadeceu, ele desceu e contrariou a morte naquele momento. Nada melhor, eu falei aqui justamente que Lucas estava presente, porque nada melhor para dar o atestado de óbito, e assim, inclusive, nos dias de hoje, quem dá o atestado de óbito é o médico. E Lucas, o médico, estava ali, então certamente aquele jovem realmente morreu. Foi dado ali um atestado de óbito. Mas Paulo chega naquele momento, Paulo o abraça e diz para todos, não temam, não, ele está vivo. E ali há então uma ressurreição. Na palavra de Deus isso é poderoso, porque casos onde a gente vê de ressurreição não são tantos na Bíblia. A gente vê no Antigo Testamento, onde tem... no Antigo Testamento tem pelo menos 3 casos, de Elias, de Eliseu, e um também quando Eliseu já havia falecido. E quando a gente vai no Novo Testamento, nós vemos os casos onde Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Lázaro, ressuscitou ali o filho da viúva, e vemos também uma ressurreição com Pedro, pelo poder de Jesus, e essa de Paulo, pelo poder de Jesus. Então, Jesus, ele tem o poder da ressurreição. E de todas as maiores ressurreições, é justamente a dele, o do Senhor Jesus Cristo, que foi morto por amor de cada um de nós, mas ao terceiro dia ele ressurgiu e vive pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, e tem o poder que está em suas mãos. Ali vimos então, todos estavam falando o que desgraça que aconteceu, todos ali preocupados, mas vimos então que houve ali a mão de Deus agindo sobre a vida daquele jovem e que ele passou a ser sortudo porque ele estava no lugar certo. Se ele estivesse em outro ambiente, ele ia continuar morto, mas ele estava ali no ambiente da casa do Senhor. E apesar de ter caído, apesar de ter adormecido com a mensagem, ele foi ressuscitado para a glória de Deus pelo poder do Senhor. E ali deu um testemunho. A gente vê que no final fala que todos foram grandemente confortados. Provavelmente eles foram... Paulo pregou então até o amanhecer e foi embarcar. Provavelmente eles foram ali se despedir de Paulo e junto estava lá Eutico. Estava lá junto, dando tchau a Paulo, pedindo que Deus abençoasse a sua jornada. Então, houve ali um testemunho para a glória do Senhor. Vimos também que o que aconteceu fora, como eu disse, não impediu que o culto continuasse. Muitas vezes o inimigo quer justamente isso, que caiamos, para que haja um atrapalho na obra do Senhor, mas nós devemos também, assim como Paulo fez, abraçar aqueles que caíram. Daqui a pouco vamos comentar também mais sobre isso. Mas muitos até perguntam por que então ali que aquele jovem caiu? Por que foi que Eutico caiu ali da janela? Primeiramente, talvez ele caiu da janela, a gente vai fazer algumas analogias, comparações que podemos trazer também para a nossa vida. Não necessariamente que foi assim com Eutico, mas que podemos aprender da palavra e trazer analogias para que a gente possa crescer espiritualmente com esse exemplo que a palavra de Deus traz. Talvez ele estava ali porque ele estava realmente meio que em cima do muro, em cima da janela. Estava morno. E muitas vezes Deus não se agrada justamente daquele que está morno, daquele que está com um olhar para dentro e que está com um olhar para fora. A janela é justamente isso. Quem está na janela está acompanhando o que está passando dentro, mas também está acompanhando o que está passando fora. Então, olha um pouquinho para o que está aqui no culto, mas eu também estou olhando para alguma coisa que está chamando a minha atenção ali fora. Então, ele está morno. Ele não está nem necessariamente com a sua atenção 100% no culto, nem necessariamente com a sua atenção 100% lá fora. Então, o crente morno, uma pessoa que não está entregue totalmente a Deus, isso daí é algo que pode levar à queda. Outra coisa que a gente vê é a questão do sono. O sono, quando eu falo aqui, é um sono espiritual. Quando a gente cai na mesmice, quando a gente até diz, eu já evangelizei tanto, eu já orei tanto, eu já li tanto a Bíblia. Essa passagem que está falando aqui, inclusive, eu já conheço. E essa mesmice, muitas vezes, é um sono espiritual que vai fazendo com que a gente também possa cair. A gente vai ver, então, que ele foi perdendo ali a sua visão. Quando a gente está sonolento, nossos olhos vão ficando pesados, vai piscando cada vez mais até se fechar de vez. Então, vai perdendo a visão espiritual. Isso não acontece de uma hora para outra, justamente a gente vai, muitas vezes, lutando contra o sono até que ele vence. Até que ele faz com que a gente apague e perca a nossa visão. E aí, muitas vezes, deixamos, então, que o tempo... que as situações façam com que a gente perca a visão espiritual, a visão de Deus. Isso é outro fator que pode levar à queda. Vemos ali também que aquele jovem,
ele estava na região ali do cenáculo, que era um local que provavelmente também teria uma refeição. Então, talvez estivesse pensando só, Paulo está se prolongando ali, eu já queria era comer, já queria era jantar, mas ainda não foi servido. E muitas vezes, muitos vêm à casa do Senhor, buscam a Deus, justamente querendo saciar sua carne, querendo aquela prosperidade que é prometida, eu não vou sofrer mais, vou ter isso, vou ter aquilo. Mas aí, isso é algo também que pode levar à queda. O nome de Eutico também pode ser comparado com um afortunado. Naquela época se colocava o nome, muitas vezes relacionado a algo que a pessoa realmente tinha. Então, talvez ele era um jovem que até era mais abastado, tinha mais questão de poder financeiro, e talvez ele estava ali naquele momento pensando mais em coisas também financeiras, em coisas da carne, do que coisas espirituais. Isso é outra coisa que pode nos levar à queda também. A gente vê esses aprendizados, vimos ali que foi dito logo que ele morreu. Talvez exista doutores acusando e apontando para você, também dizendo que você morreu. Talvez tenha muita gente que está acusando, que está apontando e dizendo que você caiu, que está morto, mas não creia nessa palavra, creia na palavra final. E a palavra final foi aquela palavra que foi dita: não fiquem tristes porque está vivo. Está vivo porque há a manifestação de Deus na sua vida, desde que você dê lugar para que isso possa então acontecer. Creia que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Então, se você não tem tempo para Deus, muitas vezes você pode até estar realmente como morto espiritualmente. Vimos que Jesus, ele estava chamando ali pessoas para o seguirem. O Novo Testamento relata a passagem, e que ele chama um homem e ele diz: não, deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E aí Jesus diz justamente: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Todo aquele que está dando prioridade a outra coisa que não é o Senhor, está como se estivesse também morto espiritualmente para o Senhor. E que a gente possa querer a vida que só Jesus possa oferecer. Então, se você quer a vida real, só com o Senhor Jesus Cristo. Eutico, depois, ele acabou envelhecendo. Os anos passaram, ele acabou, posteriormente, morrendo de novo, mas ele morreu fisicamente, mas ali ele tinha a vida eterna, isso que é o principal. Naquele momento, houve ali um grande testemunho, para a igreja do Senhor que estava se firmando. Posteriormente, ele, como eu disse, ao passar dos anos, não tem um relato bíblico, mas veio a falecer assim como cada um de nós. Temos ali um momento, nossa vida é finita, mas ele não perdeu a sua salvação. Isso é o principal que a gente tem também que ter em mente. Ele, como um troiano, naquela região, Troade ficando ao sul de Troia, ele também tinha ali a oportunidade de adorar outros deuses. Os deuses romanos, os deuses de Troia, mas ele estava ali instruído e tinha reconhecido Jesus como seu Salvador. E ele abriu mão daqueles outros deuses e estava ali na presença do Senhor, e por estar na presença do Senhor, houve também um milagre na vida dele. Que a gente possa também abrir mão de tudo aquilo que possam ser falsos deuses na nossa vida, tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, ao invés de estar a presença de Deus em nossa vida como o primeiro lugar. Aprendizados que temos então dessa mensagem, desse trecho, desses versículos que estão em Atos 20, podemos ver alertas também, cuidados, para que a gente não fique na janela. Como eu disse, quem está na janela está olhando para dentro e está olhando para fora. E aí os nossos olhos, muitas vezes, eles nos enganam. Nossos olhos fazem com que o nosso coração queira olhar mais para fora, queira olhar mais para trás. E o próprio Jesus disse: cuidado, lembre-se da mulher de Ló. E isso que a gente tem que ter também, o nosso coração voltado para a presença do Senhor. Não olhar para o que está lá fora, não olhar para o que talvez a gente já fez ou deixou de fazer, mas estarmos contritos na presença do Senhor e focados em aprender mais sobre Ele. A janela, muitas vezes, é um local que dá sono mesmo. Quando a gente viaja, muitas vezes está no ônibus, dá preferência ficar ali na janela, vai batendo aquele ventinho e muitas vezes corre até o risco de passar direto da parada, justamente porque a janela é um lugar que muitas vezes dá sono. E ali ele se expôs naquela janela, ele se expôs àquele risco, e a gente tem que cortar tudo aquilo que traz risco da nossa comunhão com o Senhor. A gente tem que identificar, cada um de nós temos algumas janelas. Temos que identificar quais são aquelas janelas, quais são aquelas circunstâncias, quais são aqueles pensamentos, atitudes e ações que muitas vezes podem trazer para a gente um sono espiritual. E a gente tem que cortar essa janela, tem que sair dessa janela, tem que sair do que parece ser mais fácil, mais cômodo. Então não brinque com o pecado,
não dê brechas e saia de todo o lugar, de todo o ambiente que possa ali trazer um risco de cortar sua comunhão com Deus. Vimos então que a obra continuou, né? Houve ali a ressurreição, o culto não parou, a obra continuou, e ali podemos ver que há também um relato de que havia muita luz naquele ambiente, justamente talvez para que não houvesse esse sono, né? A palavra foi sendo pregada, se estendendo durante a noite. Lá no verso 8, no capítulo 28, fala justamente, havia muitas lâmpadas no cenáculo, e que acima das lâmpadas físicas que trazem para o nosso olho físico a luz, que a gente possa querer a luz da palavra de Deus, que a gente possa ser iluminado pela palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E que a gente possa, então, deixar que essa luz, que essa luminosidade não nos dê sono. Esse é justamente o tema da mensagem de hoje, que é acorda para Jesus. Então, que você acorde para Jesus, que deixe que a palavra do Senhor possa penetrar na sua vida, na sua alma, e que você não tenha sono, fique alerta, fique acordado para a presença do Senhor. Vemos, então, que você fique na luz, que você não prefira a noite. Lá em 1 Tessalonicenses 5,5 diz justamente isso. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. O poeta Sérgio Lopes ele tem uma canção justamente chamada de Noites, que diz que quando começam as noites, com os seus açoites e a sua ilusão, vidas vazias procuram fugir da angústia e da solidão. Fogem da luz e do brilho, que pode mostrar os seus erros e dores, que se revelam nos olhos, que nunca disfarçam os seus dissabores. Vidas carentes de vida, almas carentes de força, fingem ter felicidade, enquanto a noite durar, até que um dia uma lágrima faça que lembre de Deus, e só então suas noites serão de paz outra vez. E é isso, muitas vezes, quantas almas estão, nesse momento, ao invés de estar um domingo à noite aqui na presença do Senhor, buscando a Deus, estão perdidos nas vielas, estão perdidos nos bares, nos prostíbulos, estão aí caídos na noite. Nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. E temos então que deixar a luz de Deus brilhar em nós. Vimos ali que o culto continuou, voltaram para a ceia. Vimos então que a vontade do inimigo certamente era que ele não voltasse, assim como talvez você possa estar dizendo, estou caído, tenha certeza que a vontade do inimigo é que você não volte, porque ele sabe que se você voltar, você vai voltar agora mais experiente. Você agora sabe verdadeiramente que o mundo lhe engana. Você sabe verdadeiramente que o mundo não tem nada a te oferecer, que você caiu justamente no pecado, e é o pecado que faz a gente cair. Essa é uma noite, é tempo de voltar. Oséias 14:1 diz justamente assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. E é justamente os pecados que fazem a gente cair. É justamente o pecado que faz com que a gente que pareça estar firme acabe caindo e saindo da presença do Senhor. Mas se você cair, eu tenho certeza que Deus ele está com o seu amor sendo oferecido para você. E que se você voltar, Ele vai estar de braços abertos para você. Tem também uma música de Marcos Antônio, que é Fui no Mundo. É uma música que fala justamente isso. Fui no mundo tentar agradar o meu triste coração. Cada passo que eu dava, não sabia, era pura ilusão. Na verdade, eu já havia deixado a Jesus, meu eterno Salvador. O meu coração sangrava e eu chorava, pois o mundo me enganou. E aí essa palavra fala justamente que o mundo engana, que o mundo, por mais que você possa parecer que quer alegrar o seu coração, o mundo engana, o mundo faz com que você caia. Mas se você caiu, Deus está disposto a lhe perdoar, desde que você tome essa posição de largar o pecado. Não é viver como está, é mudança para que você possa sentir a presença de Deus verdadeiramente na sua vida. Vemos ali, então, talvez acontecer também alguns aprendizados com relação a essa palavra, que ele ali queria criar um modo diferente de cultuar. Aqui não fala que tinha outras pessoas sentadas na janela, não, só tinha aquele jovem, só estava aquele jovem naquela janela. Então, muitas vezes a gente pensa, eu quero e eu posso e eu vou adorar a Deus do meu jeito.
Eu quero, eu posso, eu vou adorar de Deus de toda forma, com a minha vida de toda forma. O importante, estou fazendo tudo isso de errado, mas eu estou agradecendo a Deus, eu estou servindo a Deus do meu jeito. E não é bem assim. Quando a gente faz do nosso jeito, quer fazer diferente, acaba justamente nos colocando numa posição que pode acontecer a queda. Deus não aceita ser adorado de todo jeito. Deus quer um coração por inteiro, um coração completo para Ele. Nós vivemos numa luta constante, a carne e o espírito. Isso, até homens de Deus passaram por isso. Vemos ali no Getsêmani, onde Pedro dormiu. Jesus foi lá, chamou. Será que você não pode aqui orar comigo? Será que você não pode aqui vigiar comigo? Mas Pedro também naquele momento foi tomado pelo sono. E muitos de nós, muitas vezes, não entendemos, assim como Pedro, a importância espiritual daquele momento que estava passando. Pedro foi tomado pelo sono, Jesus o advertiu, mas Pedro não resistiu. Que a gente possa lutar contra o sono espiritual que pode querer acometer cada um da gente. Aquele sono que faz com que eu não sinta mais vontade de ler a Bíblia, aquele sono que faz com que eu não tenha mais vontade de louvar, aquele sono que faz com que eu não tenha mais vontade de orar, ir à igreja porque eu não preciso, como eu disse, não posso adorar a Deus de todo jeito. Esse sono espiritual é muito perigoso, e assim como aconteceu com Eutico, a gente pode cair da janela. Vimos então que não foi a pregação de Paulo. Certamente Paulo ele estava ali com muita eloquência, todo mundo estava empolgado, aprendendo mais da palavra de Deus. Não foi simplesmente o fato da pregação ter se estendido ali por horas que fez com que Eutico caiu. Eutico caiu, na verdade, porque provavelmente, como a gente aprendeu aqui, ele estava com um olho na rua e um olho no culto. E que a gente possa identificar as nossas janelas e que a gente possa abandonar as nossas janelas. Essa é uma noite para que você possa conversar o seu particular com Deus. Você sabe a sua janela, você sabe aquilo que está lhe colocando prestes a pecar, você sabe aquilo que está lhe colocando prestes a cair. Isso não é comigo, isso é cada um com Deus. E que você possa pedir a Deus misericórdia, que você possa pedir a Deus que Deus lhe dê forças para sair dessa janela, e para que esse sono espiritual não lhe acometa, para que você não venha a cair. Então essa é uma noite para que você abandone a janela. E quando fala em abandonar a janela, é para não voltar mais para a janela. A gente vê que Eutico, ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele não voltou para a janela, não. Todos ficaram alegres naquele momento, e ele aprendeu a lição. Então que você possa sair na janela e não voltar mais para ela. E talvez você possa até dizer para mim, está tão difícil, quantas vezes eu falei com Deus, eu tentei com Deus, eu orei, eu até consegui sair da janela, mas quando eu menos percebi, eu estava na janela de novo, eu estava querendo pecar e fazer aquilo de novo, eu novamente estava errando aquilo que eu tanto já falei com Deus que não queria fazer. Mas isso assim é a nossa luta contínua, da carne e do espírito, que possamos pedir a Deus direcionamento, possamos pedir a Deus forças, e que o Espírito Santo possa achar em nosso coração lugar para agir, para que possa haver transformação na nossa vida. Vimos então que aquele jovem, ele estava ali na janela, né? Isso é inclusive também uma mensagem especial para os jovens, que os jovens, ele largue essa janela da curiosidade, essa janela que um amigo está dizendo é só para provar, é só dessa vez, ninguém vai saber. Aquela janela pode fazer você cair. Então, que você é jovem, que você possa gastar a sua juventude, não se deitando com qualquer um, que você é jovem, que possa gastar a sua juventude, não na lata, não no copo, não no cigarro, não cheirando algo. Você é jovem, você gasta a sua juventude na presença do Senhor. Que você possa, então, gastar a força que você tem, para que a sua vida possa glorificar o nome do Senhor. E que você corte todas essas janelas. O problema, muitas vezes, não é nem chegar na janela e olhar. Todos nós passamos tentação. A janela está lá, pode parecer um ventinho bom, a gente até olha. Mas o problema é quando a gente vai na janela, olha a segunda vez, aí a gente vai na janela, olha a terceira vez, aí agora a gente vai na janela, já senta na janela, e qualquer momento, sem perceber, caiu da janela. Essa é uma noite justamente de alerta, para que você não brinque com o pecado, não brinque que é só essa vez, eu sei que Deus vai me perdoar, eu vou pedir perdão, e pronto, não é bem assim. Deus vai perdoar desde que você tenha um coração realmente arrependido, não por simplesmente um pedido de perdão murcho e não verdadeiro. E essa noite é um alerta para que você possa, então, deixar Deus agir no seu coração, que Ele vai
lhe perdoar verdadeiramente, desde que você queira mudança de vida real. Então vimos ali que aquele povo estava reunido para aprender da palavra de Deus. Também podemos entender que nós, como igreja, temos que nos reunir para buscar aprendizado na presença de Deus. Aqueles que são cristãos verdadeiros, eles buscam saber mais do Senhor. Aqueles que são cristãos verdadeiros não estão interessados em heresias, em pregação do homem, não estão interessados simplesmente, eu vou ali porque ali tem uma boa revelação, eu vou ali porque ali tem muita profecia. Não, não é assim. Eu vou ali porque ali tem a palavra genuína e santa do Senhor. O evangelho puro, o evangelho que traz transformação de vida. Não é um evangelho segundo o anjo, tal, não é o evangelho segundo tal autor, é o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho puro e verdadeiro, que pode trazer transformação de vida. E, além de tudo, a vida eterna, a vida com Deus para a eternidade. Vimos, então, que esse lugar que ele sentou, que a gente fique certo que é um lugar errado ficar ali na janela. Talvez você até diga, eu estou dentro da casa do Senhor, mas talvez você possa estar dentro da casa do Senhor também com atitudes erradas. Ele estava dentro da casa do Senhor, estava acompanhando o culto, mas estava com uma atitude errada. Talvez você está na casa do Senhor porque está justamente, como eu falei inicialmente, buscando bênção. Eu quero ser abençoado. E eu sei que é Deus que vai me abençoar. Talvez você esteja na casa do Senhor que é para aquela paquera. Talvez você está na casa do Senhor que é porque tem um grupo muito legal ali, estou me sentindo aceito. Mas e o seu coração? E a sua comunhão real com Deus? E a sua vida, quando você sai daqui, como é que está? Você tem que ter noção que não basta simplesmente estar na casa do Senhor. As suas atitudes também, não só dentro da casa do Senhor, mas fora da casa do Senhor principalmente. Como Spurgeon fala, nós somos a Bíblia dos não crentes. Então, como é que vão olhar para você e vão reconhecer Deus na sua vida? Isso cada um de nós temos que pensar, meditar, para que a nossa vida possa agradar a Deus. Que a gente não esteja com um pé no mundo e um pé na igreja, com um olho para o que está dentro da igreja e um olho para o que a janela mostra fora da igreja. Vimos então que a própria palavra de Deus fala, sem santidade é impossível ver a Deus. E se você quiser se tornar amigo do mundo, tenha certeza que você vai estar se tornando inimigo de Deus. Isso é a própria palavra que diz. Essa é uma noite então para que você possa confessar e abandonar, como foi já orado aqui essa noite, noite de confissão, noite para você confessar tudo aquilo que está te afastando de Deus e lutar por essa mudança, abandonar tudo aquilo que está desagradando a Deus, porque o inimigo quer fazer de você ridículo, ele quer fazer palhaçada na sua vida, que todos riam porque você caiu, que todos riam porque você morreu, mas Deus ele pode oferecer ressurreição nessa noite para o que aqueles apontam e dizem que morreu, para que aqueles apontam e dizem que não tem mais jeito. A gente vê que uma queda dessa era para ele estar não simplesmente morto, mas politraumatizado. Quando ele ressuscitasse, poderia ressuscitar, mas está o braço quebrado, a perna quebrada. Não, ele saiu andando e ele voltou. E todos se alegraram. E é assim que Deus faz. Deus ele não só traz vida, mas ele traz conserto. Então o que está quebrado, Deus pode endireitar. O que foi desfeito, Deus pode refazer. E é baseado nisso, nessa noite, que você tem que crer. Que Deus tem o poder para consertar, para curar e para fazer a ressurreição acontecer. Então, a janela, muitas vezes nos oferece coisas passageiras, coisas finitas, mas Deus te oferece a eternidade. A janela muitas vezes oferece uma alegria, mas como disse que é passageira, mas Deus ele te oferece uma alegria que é eterna. A janela muitas vezes te oferece coisas que são fáceis, que vão trazer um lucro legal, um lucro mais rápido, mas que vão ser por debaixo do pano. Mas Deus ele traz para você uma prosperidade não só na parte financeira, mas uma prosperidade espiritual, que é a presença dele na sua vida. Então saia da janela, aquela vida que muitas vezes está sendo um atraso, Deus pode fazer com que você saindo da janela passe a andar, passe a acelerar tudo aquilo que você está querendo, tudo aquilo que você está clamando. A janela muitas vezes está te oferecendo ali um risco, e você tem que cortar esse risco para não cair como aquele jovem caiu. Então, se você não tem Jesus na sua vida, é uma noite para que você possa entender que é apenas em Jesus que você pode se ficar firme. É apenas em Jesus que, mesmo que você tenha caído, Ele é tão amoroso que dá oportunidade para você reviver, para que você volte
para a presença dele. Vimos aqui que se você está como Eutico, né, sonolento, que você possa então, nessa noite, clamar ao Senhor, que Ele traz transformação na sua vida. E essa transformação, como está escrito lá em João 5,24, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se você caiu, se você humanamente, espiritualmente morreu, creia que Ele pode dar a vida, que Jesus, Ele é a vida que você precisa, e Ele que está a eternidade com Deus. Então, após a ressurreição aqui, vimos que esse jovem ele ficou firme, e é isso que nessa noite cada um de nós quer, que você se firme na presença do Senhor. E por isso que estamos aqui, trazendo essa mensagem, essa reflexão, esse alerta, para que você possa se firmar na presença do Senhor. Talvez você tenha conceitos, coisas que você acha, sentimentos, coisas que lhe falaram, que isso estão fazendo com que você não aceite que Jesus é realmente o único Senhor. Mas eu trago um desafio nessa noite para que você, que não aceita, que você tenha uma experiência com Cristo. A gente viu que Eutico, ele teve uma experiência real com Cristo. Ele sentiu ali a mão de Deus na sua vida e houve inclusive a ressurreição. Se você não aceita, seja por que motivo for, eu faço esse desafio nessa noite, que você tome uma posição de aceitar Jesus na sua vida, para que você viva uma experiência real com Ele, e aí você vai ver que Ele faz tudo diferente. Vimos ali também um posicionamento de Paulo. Paulo, ele desceu, ele foi lá e abraçou o jovem. Diferente do que muitos, hoje em dia, infelizmente, vemos mais acusações, mais julgamentos para aquele que caiu, para aquele que se afastou. Essa é a posição, esse é o posicionamento que Deus quer de cada um de nós, como cristãos, que nós abracemos os caídos. Que a gente não vá lá para chutar, que a gente não vá lá para acusar, que a gente vá lá para abraçar, para orar, para acolher. E essa é uma igreja, para a glória de Deus, que está de portas abertas, para que você que caiu, você que está fora da presença de Deus, retorne à casa do Pai e vai sentir não só o abraço do irmão, não só o abraço da irmã, mas o abraço e o calor divino do Senhor na sua vida. E é o abraço de Jesus lhe acolhendo, que é o mais importante, que você possa então sentir o abraço de Jesus novamente na sua vida e caminhar novamente de mãos dadas com o Senhor. Então, se você caiu, se você deslizou, creia que Jesus ele pode transformar novamente a sua vida. Então, talvez seja uma noite também que você tenha orado por alguém que você sabe que está na janela. Não sei se é um filho, não sei se é um marido, esposa, um ente querido. Continue orando, que Deus terá misericórdia para que essa pessoa não caia da janela. Continue orando, fortificando a sua fé, clamando, pregando, para que aquela pessoa entenda e saia da janela. Essa é a posição de cada um de nós como cristãos. E não é o seu poder de persuasão, não é a sua palavra, não é o seu estudo. É o Espírito Santo que vai falar a cada coração para que aquela pessoa possa então vir à presença do Senhor. Continue clamando, continue lutando para que os eúticos saiam da janela. Alguns versículos para fortificar o que estamos falando. Ler rapidamente aqui o que está lá em Romanos capítulo 13, no verso 11 e 12. Romanos 13, 11 e 12, que mostra justamente que você tem que ter a noção disso. A noção de que a hora está chegando. A noção de que a salvação está próxima. E que você tem que se aproximar de Deus. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem. Acorda para Jesus. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos princípios cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos nas armas da luz. Jeremias 31, verso 25 e 26, mostra justamente que Deus ele tem o poder de restaurar você que está exausto, você que está caído, você que está sem força, você que está no sono espiritual. Deus pode lhe trazer refrigério, pode lhe trazer um sono agradável. Jeremias 31, 25, porque satisfarei a alma cansada
e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. É Deus que pode fazer com que esse seu sono perturbado acabe. Esse seu sono que só vem pensamento ruim, pesadelos. É Deus que pode lhe dar um sono doce, desde que você aprenda a descansar e confiar no Senhor. Lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Creia verdadeiramente nisso e você vai sentir o refrigério na sua alma. Efésios capítulo 5, verso 14, é justamente um alerta para que você desperte. Por isso aqui se diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Acorda para Jesus, meu irmão. Acorda para Jesus, minha irmã. Essa é uma noite para você despertar. O sono espiritual não pode tomar conta da sua vida. Você não pode se deixar tomar pelo sono e cair da janela. Isaías 40, 20. Você pode estar cansado. Eu canso, você cansa. Todos nós somos falhos, somos limitados. Mas Deus não se cansa. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito. Não, é 40, 28, perdão. Isaías 40, 28. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Deus não se cansa. E Ele não se cansa de esperar por você também. Ele está esperando que você entenda isso e que você se entregue para isso. Ezequiel 34, 15. Ele é o seu pastor, meu irmão. Ele é seu pastor, minha irmã. Ezequiel 34, 15. Ele pode te dar o descanso. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. E isso foi justamente o que Jesus falou. Mateus 11, 28. As palavras de Jesus, que está chamando você que está com sono, que está chamando você que está cansado. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus, Ele pode aliviar a sua carga, tirar esse cansaço, esse sono espiritual que está fazendo você ficar distante de Deus. Então, quando você passa a seguir Jesus, é a maior decisão, como os homens cantaram aqui, é a melhor coisa que eu já fiz. Quando você passa a seguir Jesus, você vai notar que tudo se faz diferente, que do seu interior vão fluir água viva. E isso aí é Deus na sua vida que faz a mudança. Então, se você tem Jesus na sua vida, você não tem mais medo do futuro. Você passa a entender que Deus está contigo. E o plano de Deus na sua vida vai se cumprir conforme a vontade dEle. Aquele dia da volta do Senhor está chegando. Vai ser um dia único, vai ser um dia em que Jesus vai voltar para buscar cada um que estiver com a sua lâmpada acesa. A sua lâmpada não pode estar apagada. Quando Jesus voltar, você não pode estar com sono dormindo. Você não pode estar na janela olhando para o mundo. Quando Jesus voltar, você tem que estar alerta, acordado, com a lâmpada acesa, para que você possa então subir, para que você possa então ir com Cristo para passar toda a eternidade. Eu vou fazer uma breve oração nesse momento. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o teu amor é muito grande, ó Deus. O teu poder é muito grande, poder de trazer ressurreição. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, por aqueles que estão na janela, ó Pai, que não entendem que tu queres, ó Pai, um coração completo, que tu queres, Senhor, uma pessoa entregue totalmente a ti. Te pedimos, ó Pai, também por aqueles que já caíram, ó Deus, que seja uma noite para que possam entender que a queda acontece, mas o levantar é teu, ó Pai. É tu que traz a mudança de vida. Não é por nossa força, mas é por ti que nós nos levantamos. Te pedimos, ó Pai, também por aqueles que estão na janela sonolentos, ó Pai. Tira de nossa mente tudo aquilo que está atrapalhando de sentir a tua presença, de querer sentir mais de ti. E te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão na igreja firmes. Continua nos dando força, Senhor, para que sigamos no teu caminho, para a glória do teu nome. Não a nós, Senhor, mas a ti seja a glória. Abençoa, ó Pai, cada um aqui presente nesse momento. Ó Espírito Santo, continua falando aos corações. Te pedimos isso nesse momento, em nome de Jesus. Amém.